Para bater esse papo, a gente recebe mais uma vez, já estava com saudade dele, cirurgião plástico André Eyler. Bom dia, doutor André. Bom dia, Fernanda. Que prazer ter você aqui para a gente falar sobre esse universo que a gente achava que era só feminino e a gente descobre que é para homem também, né? Cirurgia plástica independe de gênero, né? Cada vez mais, tem mais, a proporção entre homem e mulher diminui mais, né? Antes era uma coisa muito mais feminina e hoje... Quanto mais segura vai ser na cirurgia plástica, um é um pouco mais medroso, né? Então, quanto mais seguros são os procedimentos, melhor fica a recuperação também, que o homem é meio preocupado com menos isso. Complicada, né? Hoje, cirurgias, a maioria das cirurgias você pode voltar a trabalhar logo, né? Com 1 dia, 3 dias, até uma semana, né? Se a cirurgia não for muito invasiva nem nada. Então, os homens estão cada vez mais procurando. Agora, quando a gente fala em ranking, a gente tem uma pesquisa aqui que mostra... Vem pra cá, doutor André, pra gente mostrar aqui. Olha, isso foi feito em 2015, é super recente. Aí a gente tem, em primeiro lugar, lipoaspiração. Gente, 182.765 lipos informadas. Essa pesquisa foi da Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica e também Estética, feita aqui no Brasil. É muita gente fazendo lipoaspiração. No nosso corpo, ela está indicada aqui no abdômen. Subimento. Esse nome aí, tá? Então ela fez isso aqui, que a gente nem imaginava no passado conseguir fazer lipo aqui. Hoje em dia a gente faz em tudo, né? Faz em tudo. Segundo lugar, a gente tem silicone. Brasileira ama silicone, né? Mas acho que a americana ainda ama mais, né, doutor André? Então, isso é até interessante, porque o Brasil ele tem uma característica que é muito procurada, a cirurgia plástica, né? Então, hoje a gente já passou em número absoluto a quantidade de cirurgias em relação aos Estados Unidos, que era campeão, né? Que interessante. E se você for notar, né, a diferença do poder aquisitivo do brasileiro para o americano é muito grande. E, inclusive, eles têm uma população muito maior que a nossa, que é 350 milhões contra 200 milhões, né? Então, você vê que no Brasil é muito valorizada hoje em dia a cirurgia plástica. Em terceiro lugar, a gente tem cirurgia da pálpebra, que muitas vezes não é estético, às vezes é indicação mesmo, porque a pálpebra pode começar a prejudicar a questão do campo de visão, né? Assim, doutor? Frequentemente, né? Você vê a pessoa já de mais idade, ela tem já uma alteração do campo visual por conta da dificuldade da abertura do olho pelo excesso de pele da pálpebra. A abdominoplastia, que aí é aquele excesso de pele que a gente tira. Tem muitas vezes a mulher acredita que é só depois de uma gravidez, não necessariamente. Às vezes um regime, uma dieta, uma perda de peso excessiva pode deixar a pele mais flácida. São várias indicações, né? Não é só o excesso de pele, né, que é o problema para se corrigir na abdominoplastia. O principal, né, por isso que as mulheres fazem uma frequência muito maior que os homens na abdominoplastia, é a sequela da gravidez, principalmente a diastase da musculatura, né? Que você tem essa musculatura do abdômen, que é aquele do tanquinho, né? Sim. Você vê, e essa musculatura ela pode alargar. E aí ela nunca mais você consegue ter aquela barriga seca, né? Mesmo que o paciente seja muito magra, é muito frequente a gente ter paciente bem magro para fazer cirurgia de abdominoplastia por conta da destruição da parede abdominal. Então, às vezes, a paciente até faz muita ginástica, se esforça, mas não consegue. Por e ela conta tem da musculatura que está separada. Por conta da diastase, que é a separação da musculatura, que frequentemente é acompanhada de hérnia umbilical, né? Hérnia ventral. Olha aí, talvez você esteja aí morrendo na academia e não consegue ter aquele abdômen tanquinho, pode estar nessa situação aí. A gente vê muitas e muitas mulheres que vêm para avaliação de cirurgia plástica, ela tem a hérnia umbilical e nem sabe que tem. Agora, para encerrar, mostrando as 5 primeiras, lifting de mama, o que seria, doutor? A gente chama de mastopexia, né? Que seria o nome técnico disso, né? Que, na verdade, é a suspensão da mama, né? Que você... Normalmente acontece na gestação, né? O paciente tem uma hipertrofia mamária pela amamentação e aí tem uma pitose, que é a mama caída, e a gente suspende essa mama, que pode ser com ou sem prótese, dependendo de como for. Dependendo, né? E também tem várias técnicas. Vamos sentar, doutor André. Tem várias técnicas também, tem a história do T, né? Não tem essa abertura? Tem. Ela pode ser com ou sem prótese, que eu falei, né? E ela hoje, os pacientes estão procurando mais do que até mesmo aqueles pacientes que têm uma mama gigante, uma mama grande, que tem que fazer redução, né? Então é mais frequente hoje o tratamento da pitose mamária no consultório do que a própria mama hipertrofiada.
Ó, a Kátia Silene, doutor André, a gente vai conversar, contar a história dela. É um tipo de mulher que ama ter aquele corpão, sabe? Aquela mulher brasileira mesmo, assim. Ela malha, ela se alimenta bem, mas mesmo assim ela não estava satisfeita com o corpo dela, com o que ela via no espelho. E o sonho dela era colocar silicone nos seios. Só que no pacote, ela incluiu mais outros procedimentos. Mas foi no pós-operatório que a gente vai falar. A gente só falou coisa maravilhosa aqui. A gente precisa lembrar que tem um pós, sim, mesmo que ele seja curtinho, precisa prestar atenção. E nesse pós ela descobriu que buscar um corpo perfeito com a ajuda, né, do bisturi é um pouco mais dolorido do que ela estava programando. Solta aí. O corpo cheio de curvas ela exibe com orgulho. Essa satisfação toda é de quem há 2 meses passou por cirurgias estéticas para ficar do jeito que sempre sonhou. Eu fiz redução do seio, sustentação e coloquei silicone. Mas eu queria que ficasse, tipo, do mesmo tamanho, da mesma proporção, porém, as bolas de silicone lá, em pé, dura, né? Além disso, eu fiz abdominoplastia e lipo nas costas. Eu tive vontade, só não tinha coragem, né? Sempre tive vontade de fazer, de colocar silicone, deixar os melões pra cima, né? Sempre tive vontade. Mas quem vê Kátia assim, toda sorridente, não tem ideia do que ela passou no pós-operatório. Foi só acabar a cirurgia para entender que por um tempo a rotina diária seria alterada. Isso sem falar nas dores. O pós-operatório foi sofrido pra caramba, assim. Sofrido porque, tipo, você fica muito debilitado, você fica dependente completamente de outra pessoa. Você não pode levantar o braço, você não pode levantar sozinha. Você tem pessoas que eu acho que não podem nem comer direito, né? Então dói muito. Essa conversa aqui de, ai, não dói, não senti nada, é pura mentira. A lipo na lateral, e nas costas, meu filho, tu fica roxa, tu fica preta. Igual carvão, e parece que um trem passou por cima de você. Tu fica com 7 dias, tu fica com a sonda lá, né? Que tu não pode ir pro banheiro só, tu não pode fazer nada só. Alguém tem que dar banho em você, alguém que tem que te levantar. Se você quiser fazer xixi de noite, você tem que pedir para alguém. Então você fica muito sem falar que os braços não levantam. Não passa daqui. Não passa daqui, tu tem que estar se policiando para não levantar o braço. E depois de 15 dias, 20 dias, quase um mês, é que vai liberando aos poucos, até para você baixar a cabeça, lavar o cabelo, mas não tem nem condição. As atividades físicas que tanto gosta também ficaram suspensas por um tempo. Ele pedia para mim caminhar 20 minutos de manhã, depois de, tipo, uma semaninha, 20 minutos, só para você, tipo, ficar se movimentando, que é para não dar trombo, né? Você fica muito parada por conta da circulação, tudo. Aí quando foi com um mês, ele já falou que eu já posso dar uma caminhada. Aí foi me liberando aos poucos. Hoje, que já faz 2 meses, hoje eu já posso treinar a perna. Porém, já posso também levantar os braços completo. Mas ainda não posso treinar costa, braço, bíceps, não posso treinar nada disso, né? E estou recomeçando. Como todo recomeçar é muito difícil. Botando pouco peso, até parece que eu estou fazendo uma fisioterapia, né? Mas o verão que me aguarde. Mas teve outra coisa que ela sentiu ainda mais falta. Do sol. Eu estou sentindo falta do sol. De treinar e do sol. E diante de todos esses inconvenientes, será que Kátia passaria por tudo isso novamente? Eu faria o peito, eu faria a barriga, eu acho que eu não faria lipo. Né? É que era um sonho que eu tinha, mas está valendo a pena sim. Eu estou super satisfeita. Eu vou ficar mais, porque ainda as coisas estão se acomodando. Está se acomodando. Para você valeu a pena passar por tudo isso? Para mim valeu a pena, sim, passar por tudo isso, porque eu realizei um sonho. Tipo, o sonho de estar com as bolas de silicone, estou com as bolas de silicone. Né? Então, para mim, está valendo super a pena. Gente, a Kátia é muito engraçada, né? Porque ela fala como se ela estivesse falando com uma pessoa aqui, né? Beijo pra você, Kátia. Obrigada por partilhar conosco a sua experiência, que era isso que o André estava falando aqui enquanto a Kátia contava. É muito subjetiva essa questão de dor, é muito subjetiva essa questão. Agora, procedimentos a gente sabe que tem uma variedade. Por exemplo, hoje em dia, coloca ainda sonda, deixa sonda. Então, depende de diversos fatores, né?
Uma coisa uma experiência pessoal que eu não gosto, né, são cirurgias, combinar muitas cirurgias, porque aumenta muito o tempo cirúrgico e aumenta muito a possibilidade de o paciente ter uma complicação. Entendi. Ela até falou em relação à profilaxia da trombose venosa, etc. A melhor profilaxia é andar logo, né, e agredir menos. Né? Então, assim, a tendência moderna hoje é você diminuir a agressão no paciente. Por isso que a gente está falando antes que os homens têm mais procurado, porque você tem sido mais tranquilo esses pós-operatórios, né? Então, cirurgia demais é mais fácil complicar, né? A Sociedade Americana de Cirurgia Plástica, ela tem investido muito em relação a discussões, né, que até vamos ter um congresso no mês que vem, do qual eu sou membro, né? E discutindo muito sobre como evitar as complicações de cirurgias plásticas. E uma das coisas que mais se fala é você fracionar a cirurgia. Por exemplo, ela fez mamoplastia, abdominoplastia e lipo nas costas, né? Foi o que eu entendi. E pelo que eu entendi também, acho que aqui... mas é porque no flancos... Fez uma lipoaspiração toda pelas costas e tal. Um cirurgião muito rápido, vai fazer essa cirurgia em 5 horas a 6. Nossa. Né? Um cirurgião que não é rápido, ele pode fazer até em 12 horas. Né? Eu acho difícil um cirurgião que vai fazer isso em menos de 4 horas, eu pelo menos não conheço nenhum que consegue. Né? Então... É um tempo longo. É um tempo longo, né? E é muito tempo sob anestesia geral, tá? Que também é uma coisa que aumenta o risco da cirurgia. Quanto mais coisa você vai invadindo, mais você tem chance de ter uma complicação. Então, nesse caso, a gente não sabe... Eu fracionaria a cirurgia dela em 3. Entendi. A gente não sabe quem foi o cirurgião da CAT, nem a gente está criticando. A gente está dizendo que é conduta de médico Isso é uma coisa pessoal, né? De cada um. De cada médico. Assim, em relação ao custo, você não tem muita vantagem fazer tudo de uma vez. Entendi. Né? Não é uma coisa assim, vou fazer tudo de uma vez. Quer dizer, nem é uma coisa para ser discutida, porque a segurança é primeiro, né? Sim. Mas eu vou fazer tudo de uma vez, você vai economizar uma coisa que não E o pós, acho que vai ser muito mais complicado, porque pronto, você se vira, né? A questão da dor é subjetiva, como a gente já falou, mas tem sim. E hoje você, por exemplo, se fizer uma lipoaspiração, tá? Com anestesia local, por exemplo, que a gente faz... da hidrolipo, normalmente, no dia seguinte, o paciente consegue fazer a atividade dele normais, salvo exceções. Eu diria que 90% dos pacientes conseguem, no dia seguinte, funcionar, trabalhar, dirigir, etc. Né? Antigamente, quando se fazia lipoaspiração, por exemplo, se fazia seco sob anestesia geral. Então, usava uma cânula grossa, o paciente sangrava muito, frequentemente tinha que tomar sangue, etc. A partir de meados dos anos 90, se começou a introduzir a infiltração de anestésico, né, de soro fisiológico para diminuir o sangramento. E hoje, por exemplo, você tem um sangramento quase que inexistente, né? Então, cada vez vai se invadindo menos. Por exemplo, ela disse que usou um dreno, né? Hoje, as mesas redondas todas, na Sociedade Americana de Cirurgia Plástica, a gente preconiza não usar mais o dreno, por exemplo. Por quê? Antigamente tinha muito descolamento, né, para fazer abdominoplastia, então ficava uma cavidade muito grande que podia ocasionar um acúmulo de líquido, que a gente chama de seroma. Então se deixava esse dreno para que se evitasse por se drenar. Hoje em dia não, hoje em dia o descolamento é mínimo, né? Você faz a maioria da cirurgia sob lipoaspiração, né? Então se reduz o volume com lipoaspiração, vai só tirar um excesso de pele, então o descolamento é praticamente insignificante, é muito pequeno mesmo. É só o suficiente para você ir lá na musculatura e dar o pontinho para aproximar ela, né? E na parte inferior também, que praticamente fica quase nada, né? Então, assim, muita gente nem coloca dreno. Né? Eu ainda deixo o dreno enquanto o paciente estiver no hospital. Entendi. Por exemplo, foi para casa, já sem retira. dreno, né? Agora, tem muita gente cheia de verdades aí do senso comum e que a gente vai desmistificar aqui. Vamos começar agora o nosso papo com o doutor André sobre mito e verdade. O primeiro mito é o seguinte: quem vai se submeter, ou verdade eu não sei, mas é o seguinte, quem vai se submeter a uma cirurgia plástica não deve fumar. Isso é verdade ou é mito? É verdade. O cigarro, ele atrapalha muito a vascularização. Tá? A cirurgia plástica, ela necessita de uma boa vascularização, porque você tem descolamento e pode ocorrer
uma necrose, né? Que seria o fator principal do problema do cigarro. Então, você não tem oxigenação suficiente para o tecido por causa do cigarro, né? Então, você pode ter necrose, abrir ponto, infecção, essa incidência aumenta muito. Eu, pessoalmente, eu não opero fumante, exceto casos assim que cirurgia muito mais simples, etc. Né? O fumante sob anestesia geral também tem muito problema da perfusão pulmonar, né? Tem problema também, inclusive, de secreção na traqueia, de entupir o tubo. Então, são coisas assim que você tem que evitar. Então, hoje todo mundo sabe que o cigarro não é uma coisa boa. Né? Eu acho que a pessoa tem que ter liberdade de fumar, fazer o que quiser, né? Mas tem que saber dos riscos do procedimento em si. E é importante estar dizendo e lembrando isso aqui, até se você está pensando, né, em fazer uma cirurgia, já prestar atenção nas complicações do caso fumante. Agora, outra dúvida também, doutor André, é com relação a tempo de prótese de silicone. Se preconizou durante muito tempo que as próteses de silicone elas deveriam ser trocadas a cada 10 anos. Como é que está essa situação hoje? Então, isso é o desenvolvimento da tecnologia de fabricação das próteses, né? Se você for pensar... nos anos 90, um Monza era um carro excelente, né? Um carro top de linha. Hoje você vê outros tantos, né? Não, você vê já seria uma lata velha, vamos dizer verdade. assim, né? É uma coisa que... Então, a prótese é a mesma coisa, ela vai evoluindo, né? Você, quando começou, era um gel de silicone líquido, né? Hoje já é um gel de alta coesividade, que ele não espalha. Se tiver uma ruptura da prótese, aquele silicone, ele não espalha, né? Então... a tecnologia foi melhorando, né? E hoje os fabricantes de ponta, eles já dão garantia vitalícia para a prótese. Então, daqui a 40 anos, o paciente tem algum problema com a prótese, ruptura espontânea da prótese, então a contratura capsular, que é uma coisa muito frequente, né? Quando o peito fica duro por conta da... isso é uma complicação da própria prótese e o fabricante ele nem conversa. Então, a maioria dos fabricantes... trocam porque eles sabem que a incidência disso aí é muito pequena. Para a gente encerrar, depois da lipo, a área aspirada não volta a ter o mesmo volume. Verdade ou mentira? Então, ela nunca volta, né? Porque você tira totalmente aquelas células de gordura. Tá. Só que você não tira tudo. Né? Então, se o paciente engordar, ela vai perder o resultado da lipoaspiração. Se ela engordar 2 quilos e emagrecer de novo, 5 quilos e emagrecer de novo, ela mantém aquele resultado. Às vezes o paciente engravida, engorda 8, 9 quilos na gestação, tem filho normal, tá lá o resultado bem. Agora, se engordar 20 quilos... aí o negócio complica, né? O maior problema da lipoaspiração, né, é o paciente se manter. Né? O ideal é que faça lipoaspiração e... mantenha, né? E emagreça de preferência, né? Se precisando. Agora, quem não precisa, tudo bem. Mas fazer e engordar, eu acho que seria uma perda de tempo, inclusive. E de dinheiro, de investimento. Tem que prestar atenção nisso, que a gente sabe que tem muitas facilidades hoje para fazer cirurgia plástica, mas, acima de tudo, precisa entender que são os hábitos, né, que colocarão ou não o sucesso dessa cirurgia, né, em risco. Né? Assim, doutor André, a gente adora trazer você aqui. Obrigada por ter vindo. Ele fica entre o Rio, João Pessoa, Campina Grande, nessa logística, a gente conseguiu encaixá-lo nessa segunda-feira. Seja bem-vindo sempre ao Mulher Demais, viu? Obrigado, prazer é todo meu.